Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Semana passada mostrei para vocês, como tá sendo a minha quarentena em Curaçao, para seguir depois minha viagem lá para os Estados Unidos. E como voltar a viajar para o exterior com segurança, como tá funcionando cada lugar, como estão as questões de biossegurança em cada lugar e como lugares como Curaçao, por exemplo, estão realmente super preparados para receber a gente de volta. Quem acompanhou viu, Semana passada eu mostrei hotéis sensacionais, praias azuis cristalinas, falei sobre quando vir, e quem não viu ainda, tá aqui no canal, assiste depois na sequência desse, e quem já viu, bora comigo para mais um pouco dessa sensacional Ilha do Caribe, com esse gostinho de Europa que vocês vão sentir muito quando virem para cá. Vamos? Então, gente, não falei no outro episódio, mas deixa eu contar aqui pra vocês nesse, então logo antes que eu me esqueça. Não precisa visto para vir para Curaçao, tá? Basta ter passaporte, uma passagem de ida e volta e uma reserva de hotel, e aí você visita Curaçao a turismo tranquilamente. Nenhuma vacina também é necessária, com exceção, óbvio, da vacina do teste PCR, que mostra que a gente está negativado para Covid. E isso é uma coisa que deve precisar, não só para Curaçao, para vários destinos. Vamos ter que nos acostumar a viajar fazendo esse teste agora, como a gente fazia antigamente da febre amarela, só que esse com mais frequência, Então vamos lá. Vou começar esse episódio mostrando para vocês duas experiências de hospedagem, também são tão incríveis quanto as anteriores do episódio anterior, tá? Ambos resorts, mas com propostas diferentes um do outro. Primeiro, deixa eu contar sobre o Curaçao Marriott Beach Resort. Esse, gente, fica só a 9 quilômetros do centrinho de Willemstad, numa praia também lindíssima, chamada Paraçaça Beach. Ótimo atendimento, serviços de super qualidade, visual, claro, impressionante, piscinas privativas, inclusive para adultos sem filhos, que fica separada da área das piscinas das famílias, tá? Bar pé na areia, excelente academia, quartos altíssimo padrão luxo, praia particular, olha, surpreendente, um luxo esse Marriott Curaçao. E o outro, esse que eu tô aqui, é o Corendon Mangrove Beach Resort. Este é ideal para famílias porque ele tem até parque aquático dentro, tem sistema all inclusive, fartura de comida e bebida dia todo, grandão, 400 quartos, novinho em folha, 4 piscinas, montão de atividade para fazer com programação super animada, que inclusive é comandada por um carioca, o Rogério Neto, tá? Que é o diretor de entretenimento aqui do hotel. Enfim, esse visual lindíssimo para tudo que é lado que a gente olha. E para completar, grandes navios como esse, que fazem os cruzeiros pelas ilhas do Caribe, estacionam aqui na frente do hotel todos os dias. E esse aqui é um visual muito difícil de se ver, tá? Um hotel, um cruzeiro aqui, e eu vou virar para vocês verem o hotel aqui na frente. Deixa eu contar para vocês hoje sobre o passeio por Willemstad, a capital. Como eu já contei no outro episódio, a capital de Curaçao é uma cidadezinha histórica, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das cidadezinhas históricas mais encantadoras do Caribe, que fica postada nas duas margens do canal da Baía de Santana. Então é o seguinte, 2 bairros. Punda fica na parte sul, tá? E a parte norte, ou banda norte, se chama Otrobanda. E as duas bandas são conectadas por essa ponte flutuante inacreditável que abre e fecha de acordo com os navios de carga chegando e saindo aí desse canalzinho lindo, verdinho de água transparente que a gente tá vendo. E Punda é essa típica vilinha de Caribe, sabe? Feirinhas de rua, tem uma sinagoga, aliás, a mais antiga das Américas, tá? Que continua em operação até hoje, em operação contínua, inclusive, tá? E ela foi fundada pelos judeus que fugiram lá do Recife, no Pernambuco. E essa sinagoga tem o chão todo de areia, que a ideia é remeter aos judeus errantes do Egito. No bairro de Charlot, tem lindas mansões que são aqueles casarões bolo de noiva, que é onde viviam os judeus ricos dessa época. Atualmente, a maioria delas já virou realmente empresa aqui pela ilha. Daí é o seguinte, é super legal num dos dias na ilha ver o pôr do sol do centro. Pouca gente faz isso, tá? Todos os predinhos típicos holandeses pintados com essas cores vivas do Caribe, com aquele céuzão avermelhado por trás, é
muito bonita, muito legal. Então vamos lá, atravessando a Ponte Pêncil, tá? A gente vai chegar então em Otrobanda, tem uma vista incrível inclusive de lá. O Museu Kula Ulanda fica nessa banda, tá? E esse museu que tem a terrível história da escravidão nessa região, os horrores do tráfico de escravos, como era realmente a civilização africana na época da escravidão aqui nessa região do Caribe. Tem um vídeo que eu falo para vocês, né, aqui no canal, depois vocês podem olhar, aliás, são vários, sobre as influências africanas no Brasil, né? Vocês estão vendo, ó, todas as Américas, né? América do Norte, aqui nós estamos na América Central, né? E a América do Sul sofreu com tudo isso que a gente viu aí, como disse o nosso amigo Guia, que estava ali representando um ancestral dele, segundo ele, é importante para que essa história nunca se repita. Então, mais uma vez, quem puder, vem aqui quando estiver em Curaçao, porque é uma experiência bem legal, acho que é uma questão de conscientização para todos nós, né? E o museu fica no quarteirão do Kula Ulanda Hotel e Spa, que é um outro lugar bem interessante, vocês se puderem dar uma olhadinha. Eles transformaram todos os casarões em alas de apartamentos, restaurantes e lojas, e fizeram um hotel bem típico da região, bem bonito. Quem gosta de ficar em lugar típico, apesar de ser um pouquinho longe da praia, é uma experiência bem diferente, tá? Ó, outro point imperdível para ver o pôr do sol é esse forte chamado Forte Nassau. Um dos poucos fortes no mundo, pessoal, que foram transformados em restaurante. Comida deliciosa, vista de doer o queixo de tão linda. Vocês vão ver, é sensacional essa experiência nesse forte, tá? Agora vamos falar de compras, pessoal. É o seguinte, perfumes, cosméticos, joias, roupas e acessórios de grife, tem tudo isso nas lojinhas de Curaçao, tá? Todos indicam por aqui a loja Penha, em Punda, que é um dos vários casarões amarelos do centro, tá? Só que este tá bem na frente assim, ó, na beirinha do canal, em frente à ponte flutuante. E é onde todo mundo vai para comprar perfumes e cosméticos, todo mundo que vem para cá de todos os países fazem isso. Tem um shopping aqui, é esse que eu tô, é o Renaissance Shopping Mall, esse shopping aberto, tá? Que tá coladinho no Reef Fort, que é um forte antigo de Curaçao. Hoje, essa área cheia de lojinhas e restaurantes e bares, é bem bacana. E ó, aqui eu recomendo um restaurante bem legal, chama Porto Curaçao. Comida boa, serviço de primeira, atendimento sensacional. Quando vocês virem aqui no Renaissance, não deixem de ir no Porto Curaçao, que vocês vão gostar muito, tá? Ó, falando de dinheiro, né? A moeda aqui em Curaçao chama-se florim, mas eles aceitam dólares americanos em todas as lojas também. Muitas vezes, inclusive, os cardápios, quando a gente pede comida no restaurante, já vem nas duas moedas. Hoje eu tô aqui, né, em agosto de 2021, um dólar tá valendo 1,75 florim, tá? Agora um passeio legal. Sea Aquarium Park. Pessoal, anota aí, esse aqui é muito legal pra vocês verem, ó, 15 dólares o adulto, 7,50 criança, a partir de 4 anos de idade, menorzinho é grátis. Aqui a gente tem um monte de experiência da vida submarina, que a gente vai fazer o quê? A gente vai descer no submarino para ver os peixes, tá? Debaixo d'água. E olha só, pessoal, que experiência legal. Dentro de um submarino eu tô, né? Aqui no Aquarium. E é o seguinte, esse é um passeio que a gente vem, as crianças adoram, porque fica aqui, ó, é a única experiência que a gente tem de ver o fundo do mar. Aqui passam todos os peixes grandes, passa tubarão, passa raia. E ó, super confortável, ar-condicionado. Aqui tem um passeio, esse é para os fortes, que a gente desce um submarino, 400 metros de profundidade, e a gente tem a única experiência de toda essa região das Américas nesta profundidade. Para vocês terem uma ideia, quando um mergulhador desce, mesmo aquele que tem o certificado PADI, o máximo que os mergulhadores podem descer são 60 metros. Então é o seguinte, é o ser humano descendo para fazer turismo a 400 metros de profundidade em pleno oceano do Caribe. Inclusive tem um tratamento super legal aqui, especial, para quem tiver criança com algum problema. Eles fazem uma terapia com golfinhos para crianças autistas, crianças paraplégicas. Então vem gente do mundo todo tratar aqui a criançada com isso. Então assim, se alguém tiver alguém, conhecer alguém que precisa disso, é meio que revolucionário, tá? Eles são super famosos nesse aspecto aqui. E nós estamos falando de um aquário turístico para visita, né? Só que isso é feito numa área separada. E claro, tem passeio de barco. Para quem curte, aqui tem alguns organizados para uma ilhota que se chama Klein Curaçao. São 3 barcos, Miss Anne, Mermaid e Boat Jonalisa, que levam a gente para um passeio de dia inteiro. E ó, esses barcos vão no contramaré, dependendo do vento. Balança bastante. Quem não gostar de barco, então é melhor não fazer, que enjoar fácil, né? Apesar de só 13 quilômetros separar Klein Curaçao de Curaçao, leva quase 2 horas para chegar lá por conta, então,
desse vento no contramaré. E a volta, claro, é rapidinha, né? E a ilha, quando a gente chega, ela tem uma rocha, na verdade ela é uma rocha vulcânica, tá? Esse pessoal dos barcos que levaram os turistas organizam mergulhos, churrascos, até festas na praia. Aí a gente volta no finalzinho do dia, é uma experiência de dia inteiro, tá? E essa pequena Curaçao é super famosa por ter a praia mais longa e branca de Curaçao. Então quem tiver curioso para conhecer, faça esse passeio que vocês vão gostar. Cassinos. O jogo é liberado em Curaçao, então para quem gosta tem cassinos tanto aqui no Hotel Renascença atrás de mim, quanto no Marriott, onde eu estava, e no Plaza do Papagaio Resort, onde eu estava também. Então anotem esses três, vocês vão ver, não são cassinos sensacionais, mas são cassinos. Gente, experiências gastronômicas, como eu mostrei nos stories do Instagram, para quem não viu, ó, tá lá naquela pastinha na bolinha, dá uma olhada. Eu fui a vários restaurantes, tanto para almoçar quanto para jantar, e eu vou relembrar algum deles aqui para vocês nesse episódio do YouTube, porque vale a pena. O primeiro é o Marché Bio, né, que é aquele que eu cheguei logo no primeiro dia, no cozinha local com misturas de cozinha tanto caribenha quanto da Indonésia, tá? Fica no centro, é um mesão, a gente senta lá para comer, é super descontraído, e ali pelo centro tem as ruelinhas, tem um mercadinho, tem lanchonetes, tem italianos para quem não quer comer comida local, tem pizzarias, é bem legal. Outro legal é o Casa de Pescado Purunche, também com comida típica crioulo, como eles chamam por aqui, que é bem gostoso. O meu preferido da ilha, claro, é o Obar, que tem comida brasileira. Como eu disse no episódio anterior, picanha, pão de queijo, tudo delicioso, serviço nota 10 esse restaurante, tá? Agora fala só pra mim, é ou não é demais Curaçao, tá? Eu espero ter conseguido passar pra vocês nesses 2 episódios como foi essa minha experiência que eu achei incrível por aqui. Eu acho que eu não poderia ter escolhido o melhor lugar pra passar a minha quarentena antes de entrar nos Estados Unidos. Então é o seguinte, né? Já sabem, comenta aqui embaixo comigo o que vocês acharam, se ficaram dúvidas, o que vocês têm de dúvidas que a gente vai conversando, eu vou respondendo para vocês, para entender melhor. Muita gente já falou comigo pelo direct, então já respondi um monte de coisa, mas sempre tem dúvida, né? E quem for novo por aqui, gente, ó, se inscreve no canal, sininho, joinha, indica pros amigos. Semana que vem, Lipe Travel Show volta com mais um montão de novidades para vocês, ó. Tchau, fui, um abraço daquele Curaçao. Así, y las piernas encima de otro, como trajeron nuestros antepasados como esclavos, así como sándwich encima de otros. Algunos que murieron aquí abajo, porque es una ruta de África para Curaçao, muy larga. ¿Cómo se va a mantener con los barriles de agua que tienen? Muchos murieron. Y es una parte muy triste que aún estamos viviendo. Y esa es una parte de la historia que no podemos olvidar nunca, nunca más. Es tortura total.